Oi pessoal, vocês vão assistir a mais um Abrindo os Olhos. Hoje nós vamos falar de uma das figuras mais importantes e influentes da história da arquitetura moderna, que foi Frank Lloyd Wright. Bom, Frank Lloyd Wright foi um arquiteto norte-americano que inicialmente teve uma certa influência daquele período Art Nouveau. Ele morreu em 1959, então ele nasceu no final do século XIX. E ele teve três fases bem distintas da carreira dele. Existia um período que ele foi discípulo de Louis Sullivan, da Escola de Chicago, que a gente um dia vai ter um programa só específico para isso, mas diz respeito ao período da influência do Art Nouveau na arquitetura norte-americana. Agora, o Frank Lloyd Wright, ele pertenceu a inicialmente essa influência de Louis Sullivan. Mas a característica de toda a obra do Frank Lloyd Wright, mesmo em fases diferentes, é que ele sempre considerou a arquitetura como projetos individuais, dependendo da sua localização. E isso é um conceito que influencia arquitetos até os dias de hoje. Bom, como eu disse, o Frank Lloyd Wright, nós podemos dividir a obra dele em três fases. A primeira fase, que nós podemos dizer que vai até mais ou menos 1910, ainda tem a influência do Art Nouveau europeu. E estão relacionadas aí construções como as casas Winslow, que é de 1893, Hickox, de 1900, a Casa Bradley, de 1900, Willits, Bayton e, sobretudo, a Casa Gale e Robb e os Midway Gardens de Chicago. A segunda fase a gente pode chamar do período japonês. Foi um período, evidentemente pelo nome, influenciado pela arquitetura japonesa. Lloyd viveu uns tempos no Japão e levou esse conhecimento oriental para a sua arquitetura. Esse período que ele viveu no Japão culminou com a construção do Hotel Imperial de Tóquio. Essa fase vai até mais ou menos 1925. E aí é por volta dos anos 30 que a gente tem a terceira fase de Frank Lloyd Wright. E aí a gente vai ter, nessa terceira fase, duas construções que são as mais famosas. É a Casa Kaufmann, mais conhecida como Fallen Water, ou a Casa da Cascata, e o grande edifício para a companhia Johnson e Racine, que é de 1936. Nesse período também a gente encontra uma série de outras obras, entre as quais a Casa Willey e o projeto da Cidade Verde Ideal. Frank Lloyd Wright foi a figura-chave da arquitetura orgânica. Foi Wright que desenvolveu o conceito do Zonnenhome, do qual a gente pode destacar o Rosenbaum-Haus. O Zonnenhome foi um termo utilizado para que o Wright se referia a uma visão, ou seja, de uma arquitetura que se casasse com a paisagem tipicamente americana. E isso também dizia respeito não só ao projeto arquitetônico, como também todo o mobiliário e vitrais. Bom, é lógico que eu não preciso nem dizer aqui, isso eu já falei várias vezes, a influência do vidro e do concreto armado, e que, principalmente na terceira fase de Wright, ele viria a utilizar frequentemente, como é o caso do Museu Guggenheim, talvez uma das suas criações mais conhecidas no mundo todo. Uma das características principais da arquitetura do Frank Lloyd Wright é o ecletismo. Ele não se prendia a um único estilo, ele se abria a isso, mesmo nas três fases distintas, mas também em determinados períodos, esse último período. Tudo dependia, como eu disse no início do programa, que tudo dependia de onde a construção iria ser feita.
Foi Wright quem desenvolveu o conceito das casas tipicamente norte-americanas, onde você não tinha garagens e os recuos, quer dizer, uma casa que era circundada por uma área em que não havia muros. A gente vê isso muito frequentemente nos filmes, né? E certos bairros que são construídos com casas relativamente baratas e com esse design arquitetônico, onde as casas se integram à paisagem, às ruas, e como se tudo fosse interligado. Frank Lloyd Wright, além de todas essas criações, ele escreveu vários livros, teve uma vida bastante conturbada, ele frequentemente estava na mídia naquele período, mas morreu sendo um dos arquitetos mais respeitados e conceituados do mundo, além de ter sido o mais importante arquiteto da história da arquitetura americana. Próximo episódio do Abrindo os Olhos, nós vamos falar sobre o surrealismo. Até lá!